Paizinho, obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia lindo, maravilhoso que você preparou para nós. Obrigada pela tua mensagem, Deus, a tua mensagem que nos ensina, Deus, a caminhar da forma que tu queres. Obrigada pelo exemplo que tu tens dado, por toda a instrução, por toda a revelação, toda a iluminação que tu tens colocado na nossa vida. Que tu possas verdadeiramente estar nos conduzindo nesse dia, que tu possas estar falando, Deus, fala através da minha boca, Senhor, fala, Pai, fala, vem, Senhor, fazer, Senhor, o teu mover nessa manhã aqui entre nós. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia, amados. Vamos começar, né, a nossa jornada de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Vou começar aqui dando uma recapitulada, né? Na semana passada, o finzinho, né? Nós vimos antes, feitas assim, cenas dos capítulos anteriores. Nós vimos no capítulo 8 de Lucas, que Jesus estava proclamando o reino, né? E ali nós temos muitas revelações. Deus fala claramente a respeito de como a gente deve receber a mensagem. Ele falou isso claramente na parábola do semeador, né? Lembra que ele falou, o semeador saiu a semear, e a semente da semeadura era a palavra de Deus, né? E ele falou de 4 solos, lembra? Ele falou das sementes que caíram à beira do caminho, e no nosso aspecto significa aquele coração distraído, aquele questionador, né? Será que é isso mesmo? Esse negócio não está me parecendo certo, né? Acaba que você não entende o que a mensagem traz, porque o seu coração não está pronto para isso. E aí tem o outro solo, né? As sementes que caem entre as pedras, o coração duro, né? E aí você vê várias características, né? Como a fé, eu creio, mas eu não me arrependo, né? Eu tenho a prática, eu faço as coisas para o serviço do Senhor, mas eu faço isso sem amor. Eu tenho, né, outras possibilidades, aquela semente que caiu entre espinhos, é aquele coração que não tem foco, né? Não tem prioridade, e aí ama a palavra de Deus, mas aí chega alguma coisa do mundo e desvia aquela atenção, né? Às vezes é uma coisa boa, a riqueza, os prazeres, o sucesso profissional, às vezes é uma coisa ruim, uma doença, né? Um problema emocional, uma quebra, sei lá, de alguma forma, né? Um divórcio, aí você se separa, né? Se isola, e tem a terra boa, finalmente, né? Que é aquele coração que está aberto para receber a palavra de Deus, e esse solo bom, ele retém a palavra e ele dá fruto, né? Ele dá fruto. Então, vamos, né, conhecendo essa informação, vamos colocar o nosso coração alinhado, sedento para as coisas de Deus, porque há muitas formas diferentes da gente não receber, não é? E aí, também, ainda no capítulo anterior, nós vimos porque Jesus falava por parábolas, né? Ele falava por parábolas, porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. E aí, ainda no capítulo anterior, Jesus mostra o seu poder libertando aquele gentio endemoniado, lembra? O rapaz gadareno, que estava ali, né? Jesus foi lá, uma visita àquele território de gentios, só para libertar um homem, né? Aquela centésima ovelha. Deus é bom. E tem também aquela história, né? Teve, né? Aquela mulher do fluxo de sangue, a história dela contada, misturada com a história da filha de Jairo, né?
que era um homem poderoso. Então, importante, né, a gente se ater a essas coisas. E hoje nós vamos continuar a nossa mensagem, agora a gente vendo Jesus enviando os 12. Ele anunciou o reino, né? Fez milagres, fez sinais. Aí ele disse àqueles 12, vão e façam o mesmo. E é muito importante que a gente entenda isso, porque lá no final Jesus vai dizer isso para nós, né? Ele agora aqui está dizendo para os 12, depois ele vai dizer para nós, lá no fim, vão e façam o mesmo. Então vamos se ligar, porque nesse capítulo de hoje a gente tem aquilo que Jesus disse e tem a interação dele com os 12, né? Fez certo, fez errado, como é que vai funcionar esse negócio? Então, é muito aprendizado para nós hoje. Então, logo nos versículos 1 e 2, a palavra diz assim, reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para o reino de Deus, para expulsar demônios e curar doenças. Espera aí que eu estou aqui botando gente para dentro. E curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Essa palavra, ela é muito importante para a gente. Esses 2 versículos revelam muito. Primeiro, operar no reino, ele não é uma coisa que você chega e vai fazendo, né? Agora eu vou fazer isso. Não, você precisa. Veja lá o que é que Jesus fez. Ele deu a eles poder e autoridade. A autoridade é o chamado, a autoridade é o envio. A gente viu, esse final de semana nós tivemos o sínodo aqui, e aí o que aconteceu? Pessoas foram ordenadas, pessoas foram admitidas a um ministério. Você não precisa só ter um ministério ordenado, mas é só uma ilustração. Aquilo é uma declaração de autoridade, né? Você agora tem autoridade para operar em nome da igreja. O Espírito Santo, na verdade, ele traz autoridade para você, né? Mas a sua igreja, né? Ela lhe carimba, né? Ela diz assim, você faz parte dessa comunidade aqui, você opera, né, em nosso nome. E por isso mesmo a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a turma fica assim, o crente daquela igreja. Então a gente precisa entender, né, que junto com a autoridade vem a responsabilidade. Além da autoridade, Jesus deu o poder. E o poder para nós são as armas, né? Então, assim, um policial, ele tem a carteirinha dele, ou a estrelinha dele, se ele for um xerife, mas o poder dele vem dos músculos, vem da arma, vem do teaser ali, ele tem aquela arma, aquela força, aquele poder de investir contra aquilo que vem contra ele. No nosso caso, esse poder é representado pelos dons espirituais que nós precisamos para agir no mundo espiritual. A gente, às vezes, pensa que está fazendo o serviço de Deus. Quando a gente vai na nossa própria força, a gente está fazendo a nossa obra. Se a gente quiser fazer a obra de Deus, a gente precisa dos dons do Espírito. A gente precisa ser sobrenatural, operar sobrenaturalmente. E outra coisa que é muito importante, que não está explícita aqui, mas é sempre facilmente percebível, é o kairós de Deus, é o momento oportuno, né? E aí, a palavra, nesse caso, está enviando, né, esses apóstolos, na verdade, eles vão como discípulos, voltam como apóstolos, né? Depois de eles estarem discipulados. Então, é muito importante, porque às vezes você quer fazer as coisas por aí e você saindo de qualquer jeito, eu vou fazer agora, às vezes não é a hora certa, não se precipite, né? Aguarde. Lembra quando Jesus, lá depois da ressurreição dele, ele disse, espera aí, né, entre ele estar aqui, né? Ele morreu, aí ele ressuscitou e ficou aqui tratando, falando mensagem, fica aí aguardando, esperem até que eu envie o Espírito Santo, né? E aí a gente precisa esperar esse momento certo. E aí a missão, né? Agora deles, qual era a missão deles? Era anunciar o reino de Deus, né? Que o reino de Deus está presente e mais
como é esse reino. Às vezes a gente quer falar, né, do reino de Deus, mas a gente mesmo não sabe o que é o reino de Deus. A gente falou sobre isso da vez anterior, então a gente não vai falar de novo aqui, né? Porque a vez anterior a gente estava falando Jesus explicando o reino de Deus. E aí eu pergunto, né, para você, como é o reino de Deus? Se liga aí, né, que a gente precisa conhecer esse reino de Deus para poder explicar às pessoas acerca do reino de Deus. E aí, a seguir, a gente vê as instruções, né, e os resultados das instruções de Jesus. Vamos ficar muito atento para isso. No verso 3, a gente aprende a não depender de recursos próprios. Ele diz, olha, não leve capa extra nisso, a gente não precisa, né, nem de dinheiro, nem de talento, a gente precisa dos dons, fazer bem a distinção, né? Eu não preciso das minhas conexões, nós falar com não sei quem, que é muito influente. Rapaz, o cara mais influente do mundo é o dono desse negócio. Ele é realmente influente, é ele que fala das pessoas a seu respeito, né? E quando você chega lá, a porta já está aberta. E aí, nos versículos 4 e 5, a gente sabe qual é a nossa missão. A nossa missão é pregar as boas novas. E é o Espírito Santo que convence a quem está com o coração aberto para receber. Às vezes a gente fica assim, feito um sino, batendo com alguém, né? Querendo que a pessoa ali se converta. A nossa missão é entregar a mensagem. E o Espírito Santo de Deus é que vai trazer o convencimento, é ele que convence do pecado, né, da justiça e do juízo. Então, a gente precisa entender que a nós não cabe nem a honra se alguém se converter, nem a culpa se alguém não se converter. É muito importante que a gente entenda, né, a leveza da nossa missão. A nossa missão é anunciar, é apregoar. E apregoar com poder. Então, está alguém doente, tá? Ore por ele, né? Ore por ele. A igreja perdeu muito daquela coisa da igreja primitiva. Ali eu lembro de Pedro, né? Chegando lá, o cara, ei, aí me dá alguma coisa, pensando numa esmola, né? E aí ele fala, olha, dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, né? Ele sabia que ele tinha aquele poder na sua mão e aquela fé, aquela certeza fazia com que ele se movesse ali, né? Nós perdemos isso, mas a gente pode ir atrás, né, e recuperar isso. E aí, o versículo 6 nos traz uma coisa que é muito importante. Às vezes a gente negligencia uma frase simples como essa. Os apóstolos foram lá, fizeram como foram ordenados. Gente, muitas vezes a gente está aí na missão e a gente não faz como foi ordenado, a gente não chega na hora, a gente não cumpre alguma coisa que se comprometeu. Eita, me esqueci. Eita, eu tive um negócio no meu trabalho de última hora. Eita, não sei o que lá. Cuidado. Pense na sua prioridade, né? Reserve um tempo para o Senhor, faça o melhor que você pode, né? Faça como você foi ordenado. E aí, no versículo 7, a gente vê que os rumores começam a crescer, né? E aí chamaram, inclusive, esses rumores chamaram a atenção de Herodes, aquele que tinha decapitado João Batista. Então, é importante a gente se ligar que a fama de Jesus estava crescendo, né? Antigamente ele fazia tudo bem às escondidas, né? Não conta, mas agora ele está fazendo bem aberto e a fama dele está crescendo e as pessoas estão sabendo e as multidões já vinham, né? Desde antes sendo alertadas, né? Para esse Deus aí. E aqui, nós prosseguindo, né, no versículo 10, a gente vê, começando aí, né, nesse trecho, a gente vê a história de Jesus alimentando 5.000 homens. 5.000 homens. Essa história é muito instrutiva, minha gente. Essa história, ela revela muita coisa a respeito de como a gente deve operar no reino de Deus. Aí, no versículo 10, a gente vê que os apóstolos, né,
Eles agora são anunciadores, né? Apóstolo é aquele que anuncia a mensagem. Esse é o significado, né, dessa palavra. Eles têm a oportunidade de estar em intimidade e serem cuidados por Deus, porque eles foram e voltaram. Então, presta atenção no versículo 10. Quando eles voltam daquela mensagem, Jesus leva eles para um canto, né? Para eles ficarem ali em Betsaida juntinhos. Agora o povo descobre que eles estão lá e invadem todo mundo, né? E aí Jesus não manda eles embora, desapareça, sai daqui, agora eu vou ficar aqui com meus 12, não. Ele fala do reino de Deus, ele cura doentes, Jesus é Jesus, né? Ele está sempre acomodando as nossas necessidades. E aí, a seguir, a gente vê que os 12 se preocupam com a situação das pessoas, né? Eles realmente entendem que aquelas pessoas devem estar com fome, que as pessoas não estão sem abrigo, né? Eles se preocupam, mas veja, a solução deles é mandar o povo embora, né? Vamos mandar embora. Eles não pensam em fazer nada. Eles dizem, vamos mandar para que eles vão procurar comida para eles mesmos, né? Será que nós somos assim? Fica a minha pergunta, né? Quantas vezes a gente vê uma pessoa em necessidade, ai, coitado, né? Coitado, eu realmente sinto muito, vou orar por você, mas a gente não pensa em fazer alguma coisa a respeito, né? A gente não considera o que Deus quer fazer na vida daquela pessoa através de nós, né? Aí Jesus diz para eles, dá uma lida no versículo 13, ele diz, resolvam vocês a situação dessas pessoas, deem vocês de comer a essas pessoas. Eles são agentes, nós somos os agentes. Jesus está ensinando, vocês percebem? Isso é uma aula, a aula da aula, minha gente. Eu estou falando da aula de Jesus lá, é a aula da aula. E o que acontece é que Jesus diz assim, façam vocês viram esse problema, resolvam vocês esse problema. E aí, a gente vê Jesus ordenando que aqueles homens se sentassem em grupos de 50. Alguns dizem que era para facilitar a contagem, né, das pessoas, sei lá porque que ele mandou, eu realmente não sei porque que ele mandou juntarem-se em grupo de 50, mas ele podia ter mandado aqueles apóstolos distribuírem o pão às pessoas em pé, né, eles iam passando ali, mas Jesus fez com que eles se assentassem, né? Era como se fosse, eles vão receber um banquete agora. E para mim o banquete não é aquele pão que sobrou, né? Para mim o banquete é você ver, testemunhar o poder de Deus, o cuidado dele e o poder dele, sabe? São duas coisas que a gente precisa saber a respeito de Deus. Ele é poderoso, é o Criador do universo, e ele se importa. Ele se importa. Às vezes a gente não sabe que Jesus se importa conosco. A gente não sabe que Deus quer saber. Tá difícil, tá calor para você, e você tá com algum problema, você tá irritado, você tá cansado, você tá perdido. Deus se importa, ele se importa com você e ele cuida, né? E aí, o versículo 16, eu botei essa mensagem aqui, né, bem highlighted, porque a gente não sabe, a gente não tem ideia do que Deus pode fazer com o pouco que nós oferecemos a ele. Ali havia 2 peixinhos, 5 pães, trazidos por um menino veio do nada, diz, pega esse menino aqui, vou usar esse menino para levar essa coisa. E aí, o pouco daquele menino, realmente, na frente de 5.000 homens, sem falar das mulheres e crianças, aquilo era nada. Mas foi com aquilo, Jesus disse, traga o que tem. Então, a gente precisa colocar, né, aquilo que a gente dá, por mais insignificante que nós achemos que aquilo é, Jesus quer usar, ele quer que a gente coloque em sua disposição. E aí ele faz a parte dele, que é o 99,99999%, né? E aí Jesus pegou isso que foi oferecido, agradeceu ao Pai já de antemão pelo que ele sabia que o Pai ia fazer. Lembra da história lá
do Lázaro, né? Ele já agradeceu a Deus. Pai, eu estou agradecendo aqui para que eles saibam que fosse tu que fizesse, né? Porque às vezes a gente vê, Jesus, olha, mas aquele Jesus era homem e ele queria apontar para o Pai Celestial. A gente deve fazer a mesma coisa, né? Aí Jesus agradeceu ao Pai pelo que ia fazer e ele envolveu os apóstolos no processo. É como se eles dissessem, internalizem, não só vejam, não só olhem, porque os apóstolos estavam muito tempo olhando Jesus fazendo as coisas. Aí ele botou aqueles homens para estarem distribuindo aquele pão entre as pessoas, distribuam entre as pessoas. A gente tem que aprender a fazer isso, a gente tem que ser o agente que entrega o milagre de Deus na vida das pessoas. Esse é o nosso papel, é entregar o milagre, não é fazer o milagre Deus faz. O milagre Deus faz, e nós precisamos ter fé, crer que ele vai fazer isso. E nós entregamos, né? Esse é o nosso papel. E aí, o versículo 17, ele nos lembra, sobejou, sobrou, sobraram cestos de pão naquela multidão faminta, e eu imagino que algum deve ter passado, né? Eu vou comer aqui, ainda vou botar no bolso alguma coisa para depois, né? Não sei quando vai chegar esse negócio, que a gente é bem assim, né? Mas sobejou, sobrou, e de novo, né? Foi recolhido aquilo para a gente saber que há sobra naquilo que Deus dá, ele sempre dá em abundância. Só um instantinho. E aí, nós temos um trechinho de 18 a 27, onde Jesus revela o seu plano. Muito importante para nós, né? Nos ligarmos nessa coisa, porque Deus fica revelando para nós o que é, como é, qual é o plano, né? Qual é o plano? Em vez de ele dar aquela mensagem, né? Curtinha, pequenininha, espalha aí esses pães entre as pessoas, ele dá uma visão maior. E aí, no 20 e no 21, você vê Jesus perguntando aquela história, né? Quem é que o povo diz que eu sou, tal, tal? E quem vocês dizem que eu sou? E aí, Pedro vem com a resposta, né? O Cristo de Deus. E aí, tem diferentes versões, né? Mateus vai lá, você muito bem, Pedro, você sabe isso porque o Espírito Santo lhe revelou, né? Você é Pedro, e sobre essa pedra, que era aquela verdade, eu sou o Cristo de Deus, essa pedra eu vou construir a igreja. E aqui, Jesus adverte severamente para eles não contarem isso a ninguém ainda, né? Perdão. E aí, no versículo 22, Jesus diz, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos. Jesus compartilha com aqueles homens o que vai acontecer ali. Vejam, Jesus tinha acabado de fazer milagres. A gente estava falando agora dele alimentar uma multidão do nada, né? 2 pãezinhos, ou 2 peixinhos, 5 pães. Depois de você ver aquele poder, ele diz, olha, eu vou ser rejeitado pelos líderes, pelos chefes, sacerdotes, pelos mestres da lei. Eu vou ser morto e eu vou ressuscitar o 3º dia. Ele aproveitou aquele momento, né, de ápice ali e contou a eles a real, né? Ele ia sofrer, aquele homem, né, poderoso ia sofrer aquilo que estava planejado. E aí, nos versículos 23 e 24, nós vemos Jesus dizendo a verdade para nós. Se alguém quiser me seguir, qual é a receita? Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, vai estar salvo, né? A gente precisa seguir Jesus, a gente precisa ter Jesus como prioridade total em nossas vidas.
Às vezes a gente diz assim, eu sou seguidora de Jesus, mas a gente segue lá no fim da multidão, a gente segue depois que acaba o expediente, depois que eu faço as minhas unhas, depois que eu faço as minhas compras, depois que eu faço... Aí, às vezes, a gente diz, ai, estou muito cansada, não deu. Ou então, assim, ai, ainda tem esse negócio para amanhã, preciso me organizar, parará. Hoje, eu não dá, minha cabeça não aguenta. Então, eu me dedico àquelas prioridades do mundo. Se sobrar energia, se sobrar tempo, né? Se sobrar alguma coisa, eu dou para Jesus. Não é assim que isso não é seguir a Jesus. Jesus tem que ser prioridade na nossa vida. Não se iluda. A gente precisa disso, né? Essa é uma exigência dele. A gente está falando a respeito de vivenciar o reino, né? Jesus precisa ser prioridade na nossa vida. E aí nós passamos a um trecho muito conhecido, né, das Escrituras e dos Evangelhos, né, a transfiguração. A gente vê que Jesus pegou o trio secreto. Jesus tinha os 12, a gente vê que eles tinham até um nome, né, a turma chamou os 12, mas dentro dos 12, Jesus tinha os 3 amiguinhos dele, que eram Pedro, João e Tiago. Esses andavam com ele o tempo todo, né? Isso dá até uma confusão lá no meio dos apóstolos, né? Dos outros, que ele fica assim, quem é o maior entre nós aqui? Enfim, ele pegou esses 3, subiu ao monte para orar. Enquanto ele orava, essa parte é muito importante, esse detalhe, né? Detalhe da palavra de Deus, enquanto ele orava, às vezes a gente pensa assim, eu vou passar a hora de oração, e vou ficar olhando, eu vou ver o que está acontecendo, eu gosto tanto de estar lá, gosto tanto de ouvir aquelas orações, e eu me sinto em tanta paz, abra sua boca e ore, ore ao Senhor, e as coisas acontecem, às vezes a gente fica esperando o respingo, né? Da oração do outro, alguém ore por mim, eu não sei orar, vocês orem, eu não sei, como não sabe orar? Se você fala, você sabe orar, se você for surdo, você ora, se você for mudo, você ora, quanto mais você que tem a sua boca, né, livre para orar, ore. Enquanto Jesus orava, a aparência do rosto dele se transformou, as vestes dele brilhavam, né? Jesus foi transfigurado ali, e aquilo, né, era uma coisa impressionante, mas mais impressionante ainda é a gente ver, a gente vai olhar, que os apóstolos não estavam acompanhando aquela altura do campeonato. O versículo 30 diz, surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Isso não resta dúvida, eles estavam bem identificados, né, que eram Moisés e Elias. Alguns pensam que isso foi porque esses 2 foram arrebatados, né, não viram a morte, mas pode ser, né, que seja porque eles representavam a lei e os profetas. Isso é o que a maioria dos estudiosos acredita, que eram Moisés e Elias, porque Moisés representava a lei e Elias representava os profetas, né? A revelação no modo Antigo Testamento. E aí, se liga, eles estavam batendo papo. E o papo tinha um assunto, olha que revelação incrível, né? Eles estavam falando sobre a realização do plano de Deus através de Jesus Cristo. Esse era o assunto deles. Esse era o assunto, assim, olha, Moisés deu a lei, Elias foi representante dos profetas, né? Profetizou e falou e declarou o reino, e agora o reino estava ali, e agora Jesus ia cumprir tudo o que foi proclamado no Antigo Testamento. Esse era o assunto deles. E aí a história continua, no versículo 32, diz assim, Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono, dominados pelo sono. Minha gente, a gente tem que se ligar. Tudo bem, a gente precisa trabalhar, tem coisa para fazer, etc. Mas a gente precisa guardar nossa energia para as coisas mais importantes. Olha o que essa turma estava perdendo, né? É verdade que acredita-se que Jesus deve ter orado muito tempo antes da transfiguração acontecer, né? Efetivamente tomar lugar.
E aí eles não aguentaram e dormiram, como já dormiram em outras ocasiões também, né? E vão dormir mais para frente. Mas é muito importante que a gente entenda isso, a gente pode estar perdendo alguma coisa. Então, o versículo 23, de 32 diz: acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Eles acordaram, né? Ali, a gente às vezes é assim, a gente está dormindo, as coisas estão acontecendo no mundo celestial e a gente está desligado. De repente, a gente acorda e vê aquele negócio explodindo na nossa frente. Às vezes a gente acha que começou ali, né? Engano, a gente que estava desligado daquilo. E aí, olha a reação, por que você não estava ligado? Porque você estava dormindo? Olha o versículo 33. Pedro, ele quis construir 3 tendas para ele. Vamos ficar aqui, vamos fazer uma tenda, né? Ele, generoso, né? Vamos fazer uma tenda para cada um aqui, vê bem, né? Igualando Jesus ali com Elias e Moisés, quando Jesus é Jesus, né? O céu vai ser muito bom, minha gente, mas a gente ainda não chegou lá, então tem esse negócio de vamos ficar aqui, né? E aí apareceu uma nuvem que os envolveu, e olha o detalhe, eles ficaram com medo, com medo. Às vezes, o sobrenatural pode nos assustar, mas se a gente chegar muito perto do sobrenatural, de repente a gente para de se assustar, né? Jesus não se assustou, não, só os 3 que estavam com ele se assustaram, né? Jesus não se assustou, não. Mas aí saiu dela, né, da nuvem, uma voz que disse: este é meu filho, o escolhido, ouçam-no. Ou seja, carimbado Jesus, né? Jesus foi carimbado lá no batismo, né, com João Batista, ele foi carimbado aqui, né, no momento da transfiguração. E no versículo 36 diz: Jesus ficou só, né? Aqueles 2 se foram, e os discípulos guardaram isso somente para si naqueles dias, tá? Eles não contaram a ninguém o que tinham visto, mas depois, se você for olhar lá, eu descobri isso agora também, fazendo essa pesquisazinha, né? Se você olhar a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, logo, nos versículos 16 a 18, você vai entender que ele estava falando a respeito da glória de Jesus que ele testemunhou, estava ali. Ai, vamos dar uma corridinha agora. E aí Jesus, ele cura de mais um endemoniado, um menino, né? Um pai leva o filho endemoniado para ser liberto. E aí, lembra, isso é quando eles descem, né? Quando eles descem do monte, eles encontram aquele pai reclamando: olha, meu filho estava aqui endemoniado, eu trouxe ele para os discípulos, mas eles não conseguiram expulsar esse demônio, né? E Jesus reclama, né? Reclama da falta de fé daqueles homens. E aí você pergunta: não, mas é a fé, papapá, como é isso? É o poder de Deus e tal, tal. A fé, ela libera a operação do poder de Deus, tá? E a gente sabe do estudo da palavra que há diferentes níveis de poder demoníaco, tá? Efésios 6:11 é um trecho que fala da armadura de Deus, né? Ele diz que a nossa luta é contra poderes e autoridades, né? Ou seja, tem outras versões que dizem principados e potestades. Então, há níveis, né, de hierarquia no mundo espiritual do mal, assim. A gente sabe no mundo espiritual do bem também, né? A gente sabe que há anjos e há arcanjos também. Então, no exército celestial e no exército demoníaco, há hierarquias, né, de poder. E aí, o alerta, o ensino para nós. O jejum e a oração nos aproximam de Deus, né? E aí, nesse lugar mais perto de Deus, nós temos maior cobertura, nós temos mais poder, porque nós estamos perto, né, dele ali. E aí, só um detalhe, né? No versículo 42, Jesus disse assim: traga o menino, né? E aí, no versículo 42, quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou em terra, né? Ele derrubou o menino e o menino entrou em convulsão. A gente não vai querer aqui tratar, né, sobre
libertação demoníaca, né? Mas acontece o seguinte, quando você vê muito barulho, só para você saber, né? O bicho gritando, falando, batendo, chutando, é porque ele está desesperado, ele já sabe que o negócio ali está pegando para ele, ele sabe que está em desvantagem, e aí ele quer assustar as pessoas. O demônio, ele trabalha muito com a impressão de poder. Impressão de poder. E você não pode deixar isso lhe assustar, né? A gente se assusta, às vezes, com o mundo espiritual, as coisas estão acontecendo, e aí a gente vê o povo gritando, né? Sai, em nome de Jesus! Como se o diabo fosse surdo. Isso mostra que você também já está ali, né? Emocionado. Então, a gente precisa ter calma, entender que Deus está no controle de todas as coisas, que o poder dele é sobre todas as coisas, e quando você sabe disso, você sabe que ele não pode tocar em você, às vezes ele ameaça, né? Eu vou lhe matar. Só se Deus deixar, né? Só se Deus deixar. Você não tem poder nenhum contra aqueles que estão cobertos por Deus. Você tem alguma dúvida disso? Leia com cuidado o livro de Jó. O livro de Jó, porque você vê lá Satanás dizendo, mas aí ó, ele faz isso, disso, mas se eu puder tocar nele, aí Deus vai lá e deixa assim, só porque Deus é Deus e conhece quem é Jó, mas o inimigo não faz nada assim com você sem permissão de Deus, tá? E aí, porque ele deixa, alguém assim, por que ele deixa? Ele deixa para nosso aprendizado, para nosso ensino, muitas vezes, né? Enfim, e aí, continuando no versículo 42, né? Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou o menino de volta ao pai, né? E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. O poder de Deus é algo estonteante. E aí é bem interessante, porque Deus está aí, Jesus está aí, mostrando, né, todo esse poder dele, o seu poder contra um demônio de alta ordem, né? E quando eles ficam lá atônitos, maravilhados, né? Jesus diz a eles, olha, a minha missão, eu estou aqui, né, derrubando o reino do maligno, aqui estabelecendo o reino de Deus. Mas a minha missão, Jesus diz, a minha missão é outra, né? Existe uma missão maior. E ele diz, ouçam atentamente o que eu vou dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Então, Jesus estava dizendo, veja, eu tenho poder sobre o mundo espiritual, do mal, mas eu vou ser entregue. É preciso que a gente entenda, porque às vezes a gente fica achando que o inimigo, ele é poderoso e ele pode tudo, né? Que Jesus foi vencido na cruz. Não, Jesus foi vitorioso na cruz. E ele vinha anunciando isso, eu posso dominar qualquer hoste do mal, mas eu preciso ir lá na cruz, pagar o preço pela sua vida. E aí, tá aqui, eu botei em vermelho, né? A palavra diz, eles não entendiam o que isso significava. Era-lhes encoberto para que não entendessem. Já falamos isso na vez anterior, né? E tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Importante esse aspecto daí, tá? E aí, veja, apesar da demonstração de glória na transfiguração e do poder de expulsar um demônio poderoso, Jesus precisava anunciar isso. Eu quero ressaltar isso para vocês, porque isso é muito importante, porque isso tem a ver conosco, isso tem a ver conosco, né? Muitas vezes a gente esquece que Jesus tem poder sobre todo o mal, e a gente fica achando que, não, isso aqui Deus não pode resolver, né? Ele pode resolver tudo. Agora, a gente às vezes não entende, porque o nosso coração está em outro lugar. Presta atenção no seu coração. Mensagem repetida, né? E aí, nos versículos 46 e 48, a gente vê ali que começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior, né? E Jesus resolve logo a parada. Quer saber quem é o maior? Vou dizer a vocês quem é o maior. Aquele que entre vocês for o menor, esse é o maior, Jesus responde, não é? A gente quer ser grande, deixa Jesus dizer isso de você. Deixa Jesus dizer isso de você. Não tente ser maior, né, do que os que estão ali apresentando aquele lugar de honra, né? Aqueles aplausos.
A gente não precisa de aplausos, a gente precisa do carimbo de Jesus, você bem feito, aquele centurião lá que não fez nada para aparecer, ele só humilhou-se, disse, nem vê na minha casa, porque eu não mereço que você entre na minha casa. Jesus disse, nossa, nunca vi tanta fé no meio do povo de Israel. É isso que você quer, né? Carimbo celestial. E aí, continuando, a gente vê que Jesus parte, né, agora na direção de Jerusalém. Agora ele está se dirigindo, a gente está indo para o ápice. Aqui, começa aqui a jornada de Jesus, né, a caminho de Jerusalém. E aí ele passa pelo povoado samaritano, né, no caminho que ele faz. E aí, o que acontece, né? O povo samaritano, eles não se bicavam com coisa de família mesmo, né? Não se bicavam lá com os hebreus, né? E aí, o que acontece? O povo não recebeu Jesus. E por quê? Porque havia essa desavença, né? Sabia que ele estava indo para Jerusalém. E aí, presta atenção, minha gente. Tiago e João, aquele a cabecinha no peito de Jesus, né? E o irmão dele, Tiago, era duplinha. Eles perguntaram a Jesus, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Vejam, essa altura do campeonato, eles já sabiam que eles tinham poder para fazer isso. O poder eles tinham. Mas aí Jesus vai lembrar ele da unção lá. Jesus pergunta, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Vejam, o que acontece aqui é que aqueles homens tinham o poder, eles podiam lançar fogo do céu, mas se eles fizessem isso para destruir aquele povo, eles estavam fora da autoridade. A história do poder e autoridade que a gente falou antes, eles estariam fora da autoridade de Jesus. Jesus não deu autoridade a eles para fazer isso, né? É muito importante que o poder, ele precisa ser usado em amor, para o bem das pessoas. O nosso poder, ele existe, ele é real, mas ele tem um uso, que é para o bem das pessoas. E agora a nossa discussão final a respeito de seguir Jesus. Eu tenho a impressão de que ninguém, ou pelo menos a maioria, não associa isso com a nossa vida, mas esse trecho final aqui é muito importante, né? Nos versículos 57 e 58, nós vemos que, quando estavam a caminho, um homem disse a Jesus, eu vou te seguir por onde tu fores. Foi um voluntariado. Aí, Jesus diz assim, ei, tem certeza? Tem certeza? Você vai precisar abrir mão de muita coisa. Às vezes, nós dizemos a Jesus, eu vou te seguir, eu vou te servir. Ai, desculpa. Mas a gente precisa saber o que isso requer de nós. Porque se a gente não souber, a gente vai ficar caminhando na multidão. A multidão andava com Jesus, mas a multidão não operava em nome dele. Então, você tem que saber qual é o seu lugar ali. E esse lugar depende realmente daquilo que você está disposto a abrir mão. E aí a lição continua. Nos versículos 59 e 60, Jesus diz para alguém, ele aponta e diz assim, vem você aí, siga-me. Mas aí o que acontece? Jesus diz para ele diz assim, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Só que, aí os estudiosos também lembram, e todos concordam, né? A ideia desse rapaz, do jeito que ele falou, não é assim, o pai dele morreu e ele queria enterrar. Não, quando ele disse, deixa eu enterrar meu pai, é assim, deixa eu tomar conta do meu pai até ele morrer, e aí depois eu te sigo. Aquela história do, agora não, depois, Senhor, depois que eu me aposentar, né?
Depois que meus filhos crescerem, depois, Senhor. Aí Jesus diz assim, olha, se você está vivo, você precisa levar a vida aos outros, né? Ele diz, deixe que os mortos espirituais, né? Eles enterrem os seus mortos. Mas a gente que está vivo, a gente precisa realmente, né? Levar a palavra de Deus, ser ativo agora, né? Mais tarde. E os versículos 61 e 62 mostram ainda outro aspecto, né? Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus responde, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Minha gente, a gente podia passar um bom tempo meditando nisso aqui, né? Quando a gente começa, né, a jornada com o Senhor, a gente não pode estar olhando para trás. E a figura aqui é de um arado. Quando você está arando a terra, aquele povo fazia isso, né? Tocando uma parelha de bois ali na terra. Então, com uma mão, eles estavam ali, né, tocando o boi, com a outra, controlando o arado. Se você olha para trás, o que acontece, né? Você perde a direção, você toma outro rumo. Então, quando a gente olha, a gente precisa olhar para o alvo, né? Quando a gente caminha com Cristo, a gente tem que mirar no alvo e não ficar olhando para as outras coisas. Isso está muito ilustrado na palavra, né? As pessoas, quando estavam no deserto, ficaram olhando para trás, né? Para as delícias do Egito, né? Tem a história da mulher de Ló, que olhou para trás, virou uma estátua. Muitas histórias, olha para trás. Não é legal, não funciona no reino de Deus. Amém? Então, aqui por hoje, nós terminamos a nossa apresentação para passarmos a discussão e só anunciando, né, que estamos numa sequência. A gente viu que antes, né, na vez anterior, Jesus anunciou o reino. Hoje, no capítulo 9, nós vimos os 12, né, sendo enviados para o reino. E a seguir, logo em Lucas 10, 1, a gente vai ver que o Senhor designou 72 para serem enviados também adiante dele, né, para os lugares onde eles iam passar. Então, o negócio está aumentando, vocês estão vendo? O negócio está aumentando. Enfim, vamos lá, vamos voltar para o nosso momento aqui. Quem que vai começar? Bem-vindos vocês que entraram enquanto eu estava falando aí. Kátia, Eita, eu levantei minha mão aqui. Bom dia. Ai, amor. Bom dia. Eu achei, assim, eu queria só comentar que eu achei interessante, me chamou a atenção, na verdade, essa leitura, né, do Lucas 9, porque Jesus, ele começa falando, o capítulo começa falando que Jesus deu poder e autoridade, né, para expulsar os demônios e curar as doenças. Mas nesse mesmo capítulo, a gente vê duas situações que você mesma relatou aí, eles não exercendo esse poder e autoridade, né? Na questão da multiplicação dos pães, quando Jesus disse, deem vocês mesmos algo para comer, porque havia um comissionamento já de Jesus, né? E na cura do menino endemoniado, né? Que eles não conseguiram expulsar. É claro que tudo aqui tem um propósito, um ensinamento, mas assim, o que me chama a atenção hoje nesse capítulo é isso, começar dizendo que Jesus deu poder e autoridade a nós para a gente curar, expulsar demônios e curar doenças, né? E trazendo essas duas situações. Então, eu vejo muito assim na nossa própria vida, nós hoje que somos os discípulos de Jesus, os Pedros, os Tiagos e os Joãos, né? Muitas vezes os nossos próprios pensamentos sabotadores, né? Assim, de achar que você não é capaz. Não, isso aqui eu não vou conseguir. Não, eu posso orar aqui e fazer alguma coisa, mas isso aqui eu não posso fazer. Mas Deus deu essa autoridade de curar, de expulsar demônio, de realizar um milagre, né? Como foi essa multiplicação. Então, eu acho que me chamou muito isso, assim, a gente
receber e desfrutar dessa autoridade e exercitar isso, esse poder que a gente tem, lógico, na dependência total do Senhor, mas não deixar que a gente mesmo fique se limitando, né? Se autolimitando, como você falou, exemplo de sala de oração, eu não sei orar, eu não vou orar por aquela pessoa que está enferma porque eu tenho medo, eu acho que não vai acontecer. Não, você tem isso porque já foi dado esse poder e essa autoridade. Então, foi isso muito que me ressaltou, sabe? Isso é muito importante, Ana. Você é obrigada por ter resgatado isso. A gente ouve testemunhos. É muito bom quando a gente lê, né? Um hábito muito interessante do Bill Johnson é ler biografias de homens de Deus. E a gente vê quantas vezes essas pessoas foram defrontadas com dificuldade, né? E continuaram, e oraram, e perseveraram, e conseguiram vivenciar os milagres de Deus. E eu acho que isso ajuda bastante a gente ficar assim. Eu admiro muito uma pessoa chamada Heidi Baker, muitos aqui conhecem, né? A Heidi Baker era muito famosa, muito conhecida, às vezes criticada, né? Porque ela ora tanto, ela prega ajoelhada no chão, com a cara no chão, né? Porque ela entrega a vida dela a Jesus. Ela alimenta milhares de crianças todo dia debaixo do milagre, né? Debaixo do milagre, aquela mulher já viu muita gente ser ressuscitada, né? Às vezes não ressuscita, mas muitas vezes ressuscita. A história que a gente sabe dela agora é que ela só conta casos de pessoas ressuscitadas depois de 4 horas de morto. Tem que estar 4 horas sem respirar para ela contar, porque senão é assim, passou mal, ficou em transe ali, não sei o quê, e aí tem alguma doença do cérebro que paralisa momentaneamente, etc. Mas aí o que acontece? É uma pessoa que largou uma vida inteira, né, de luxo, nas praias da Califórnia, para ir se enfiar, né, em Moçambique, no fim do mundo, sem segurança, sem nada, e se entregar à obra que Deus queria fazer na vida de milhares de crianças. E aí ela abriu espaço e ela vivencia isso. Então, acho que a medida está... Eu não estou dizendo para ninguém sair daqui, eu mesmo não fui, né, para Moçambique ali, mas o quanto da nossa vida a gente pode entregar a Jesus, né? Para ele realmente operar através de nós. E aí a gente não tem medo de ser exposto, né? Você orou e a pessoa não foi curada, o paralítico continua paralítico. Mas ele podia ter se levantado, né? Tem outra pessoa muito conhecida, né? O Todd White, que muita gente conhece também. Ele disse, eu orei muitas vezes, eu acho que foi 2 anos, eu não sei ao certo. Muitas vezes a mulher dele tinha vergonha, porque ele ficava orando pelas pessoas, não acontecia nada, né? Mas um dia começou, e aí pronto. Então, assim, a nossa parte é orar, né? E aí é Deus que vai decidir o que é que ele vai fazer na sua soberania. Amém. Oi, Kátia. Bom dia, Marcos. Bom dia, querida. Olha, 2 coisas. A primeira, para comentar um pouco sobre o que a minha parenta falou, a Ana Feitosa, é que isso é importantíssimo, né? E, junto com isso, tem outro grande milagre que acontece na história da igreja, que a gente não dá muita ênfase, ou talvez não dá ênfase de vida, que é transformação de caráter, né? Caráter cristão crescer, uma pessoa como Moisés, que era brabo, complexado, e se torna um cara manso. Esse tipo de transformação profunda, que é só o Espírito de Deus que faz, a gente não valoriza, a gente valoriza o espetacular. E isso é espetacular, mas... Isso é espetacular, sim. Exato, mas é sutil. E a outra coisa que eu queria dizer para você é, eu dou graças a Deus por esse ministério que você está tendo, porque talvez na Igreja Anglicana no Brasil hoje, talvez eu possa dizer mais, né? Eu não conheço muito das outras, né? É que você está dando um exemplo de exposição bíblica, essa maneira que está sendo relaxada pela igreja com essa ênfase em pregação temática, sabe? Você está vendo uma exposição versículo por versículo do que as escrituras dizem. Porque às vezes na temática você decide o que dizer e procura um versículo ou outro para dizer o que você quer dizer, né? Mas não, você está fazendo exposição bíblica e não exposição temática. Exposição temática tem outra maneira, tem no seu lugar,
mas a igreja está carente disso. Então, minha querida, lute e fique firme nesse projeto de continuar, porque a igreja precisa de exposição bíblica, sabe? Amém, Versículo por amém. versículo. É Glória isso a aí. Deus. Obrigada, obrigada, Marcos, pelo incentivo. Valeu mesmo. Aninha? Rapidinho, só para eu complementar, que eu Sim. esqueci. Veja que, da mesma forma que eles acharam que não tinham poder, né, para multiplicar aqueles pães e os peixes, e não tinham poder para expulsar o demônio, ao mesmo tempo vem incoerência. Eles acham que tem poder para derramar fogo do céu e queimar as pessoas. Então, assim, não é só ter o poder, né? Eu acredito, pelo menos eu penso assim, se eu estiver errada, me corrija, mas assim, não é só ter esse poder, essa autoridade, mas ser dependente e ser conduzido pelo Espírito Santo no uso desse poder e dessa autoridade, né? Não é se chegar assim, achar, eu tenho poder e vou agora derramar fogo do céu. Não, porque tem um Mas uma coisa propósito. muito importante, eles não tinham autoridade para derramar fogo do céu. Eles não tinham autoridade. É muito importante. Eles só acreditavam, né? Não, eles tinham poder, Ana. Eles tinham o poder. Eles podiam derramar fogo do céu. Aí a gente falou isso no início, a distinção entre poder e autoridade. Eles tinham, sim, poder de lançar fogo, igual Elias. Ele tinha poder de fazer isso, eles sabiam disso, mas eles não tinham autoridade para fazer isso. Então, é muito importante que a gente entenda que o nosso poder precisa estar submisso à autoridade do céu, à autoridade de Deus. Porque, senão, a gente vai estar usando o nosso poder para a liga de Satanás. A gente vai estar usando o nosso poder que a gente tem, que nos foi auferido, para lutar do outro lado do exército. Como se a gente dissesse assim, aguenta aqui agora que eu vou lançar seta do lado de lá para vocês aqui. E a gente parte para o outro lado e começa a lançar seta, chamado o fogo amistoso, né? O fogo que mata o seu próprio exército, né? Então, a autoridade, eles não tinham para fazer isso. E, às vezes, a gente sai por aí, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. E, epa, peraí, perguntou a Deus. Então, muito importante você saber como lidar, né? Se vem com domínio próprio, que é fruto do Espírito, a gente se colocar, né, debaixo da autoridade de Deus. Por isso que Jesus pergunta, né? De que espírito vocês são? Ele está chamando a mesma coisa que ele repreendeu Pedro lá atrás, né? Ei, peraí, não me diga que eu não vá para a cruz. Arreda Satanás, da mesma forma, né? Ele falou assim, vocês são de que espírito pensando nisso aí? Isso nos alerta a nossa mente, como a nossa mente opera. Nós precisamos converter o nosso coração e nós precisamos converter a nossa mente, para a nossa mente operar como a mente de Jesus. Como a mente de Jesus. Então, a gente não pode exercitar o poder de Deus usando a nossa mente, o que eu acho que assim vai funcionar, eu acho que assim é melhor. Não, a gente não pode se dar o luxo porque a gente vai fazer bobagem. A gente vai fazer bobagem. Mais alguém aí? Temos 2 minutinhos. Gente, eu quero incentivar todo mundo a estar acompanhando a série mesmo. Se você puder aqui online, vai ser ótimo, mas se você não puder depois, se você ler antes, eu acho muito interessante, porque assim, como eu li antes, muito antes, né, cada versículo, cada capítulo aqui, eu fico espantada com a revelação, né, nessa nova leitura. É muito bom. É muito bom, porque você vai vendo coisas novas, aspectos novos, você vai vendo como Deus opera, e a gente vai entendendo a mente de Cristo, né? A palavra diz assim, nós temos a mente de Cristo, mas a gente tem a mente de Cristo na medida que a gente permita que essa mente de Cristo, ela substitua a nossa mente, né? Eu tenho 63 anos de carreira com a minha mente antiga, então eu preciso empurrar, né, a minha mente, o meu jeito de pensar para o lado e permitir espaço para que a mente de Cristo opere em mim. Então, hoje, nós falamos muito a respeito disso, né? A respeito de ser
reino de Deus, né? De trazer o céu para a terra e trazer o céu com poder, mas sobretudo em amor, em amor. Amém? Pastorzão tá aí? Vamos lá? Cadê ele? Sim, querida, bom dia a todos. Bom dia. Que alegria, eu não estou abrindo a câmera, estou no Viva Voz aqui, eu estou chegando na igreja, estou a caminho da igreja, e muito bom, mais uma vez. Assim, eu só temo por uma única questão, esses nossos estudos aqui de manhã, eu estou com uma certa preocupação, que é o seguinte, é que as pessoas acham que já estão saciadas, não precisa nem ir para o culto mais, né? Porque já recebeu tanto aqui, ou seja, já basta. Então, o que já recebemos aqui já basta. Então, as pessoas se desestimulam e ir para o culto. De jeito nenhum! Agora estimulando, eu quero mais. E hoje, então, gente, olha, tem. Eu quero reforçar a importância, falando sempre para as pessoas, né? Isso que o Marcos colocou antes aí, né? Da necessidade da exposição bíblica. Então, louva a Deus pela disponibilidade de Kátia, pela dedicação de Kátia nisso aqui, mas é muito importante que você se abasteça, a gente precisa se abastecer da palavra para a gente, como a gente pregou na semana passada, ser igreja, fazer alguma coisa, né, amar as pessoas, ter comunhão com as pessoas. E hoje, né, hoje estamos iniciando um período muito relevante na igreja, que é o Advento. Então, esse tempo de Advento é um tempo de profunda gratidão, reflexão, né, de colocar diante de Deus toda a nossa devoção, a nossa gratidão pela provisão que Deus nos deu, né? O Advento culmina com a chegada de Jesus Cristo. Hoje estamos iniciando, inclusive, uma série sobre o Advento, né? O grande doador, o grande provedor, Deus provendo todas as coisas. Então, quero convidar todos para estarem logo mais aí também na igreja, tá bom? Então, vamos orar agora aqui, encerrando esse momento. Pai, em nome de Jesus, bendizemos o teu nome, te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado com as nossas vidas e queremos, sim, Pai, queremos viver cada vez mais com profundidade a tua palavra. Sim, Deus, queremos nos apegar às Escrituras, porque não por uma expressão de religiosidade ou porque está sendo oferecido, não. É porque lá atrás tu nos ofereceste as Escrituras para que nós nos apegássemos a ela, para termos vida relevante, Pai, vida abundante, vida digna, vida verdadeira. Que cada um de nós aqui, Senhor Deus, possa desenvolver esse apego, esse desejo de aprofundar cada vez mais nas Escrituras. Louvamos a Deus, Senhor Deus, o Pai, pela vida de cada uma das pessoas aqui e te agradecemos pela vida de Kátia e de todos que estão aqui nessa manhã. Então, nós pedimos, Pai, que tu possas conduzir todo o nosso dia, queremos entregar a nossa adoração em nome de Jesus. Amém.